Olá família, graça e paz, tudo bem, irmãos? Continuando então o nosso plano de leitura, falamos nos últimos 3 dias sobre o tabernáculo, né? E eu falei para você lá no primeiro vídeo que nós mexeríamos na ordem, né, da leitura, não conseguiríamos acompanhar ali porque eu achei interessante trazer esse aspecto esse mini estudo, né, do tabernáculo um pouquinho mais a fundo. E então hoje nós chegamos aqui a Êxodo capítulo 34 ao capítulo 36, e eu quero falar com você sobre a experiência, né, ou melhor, sobre o rosto resplandecente de Moisés. Eu quero ler com você lá no capítulo 34, no versículo 29, que diz assim: Quando Moisés desceu do monte Sinai, tendo nas mãos as tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele de seu rosto resplandecia, depois de Deus ter falado com ele. Quando Arão e todos os filhos de Israel olharam para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia, e ficaram com medo de chegar perto dele. Então Moisés os chamou. Arão e todos os chefes da congregação foram até ele, e Moisés lhe falou. Depois vieram também todos os filhos de Israel, aos quais Moisés ordenou tudo o que o Senhor lhe havia falado no monte Sinai. Quando Moisés acabou de falar com eles, pôs um véu sobre o rosto. Porém, quando Moisés vinha diante do Senhor para falar-lhe, removia o véu até sair. E saindo, dizia aos filhos de Israel tudo o que ele havia ordenado. Assim, os filhos de Israel viam o rosto de Moisés, viam que a pele do seu rosto resplandecia, porém Moisés cobria de novo o rosto com o véu, até entrar para falar com o Senhor. Então essa experiência aqui, ela é fantástica, né? E eu quero aqui nós fazermos o processo todo, né? Até chegar aqui. Aqui, na verdade, é uma espécie de um ápice da experiência de Moisés, né? Você lembra que, você leu, nós lemos ali, Moisés tem a primeira experiência no Sinai. Ou seja, inicialmente Moisés sobe ao Sinai, Deus orienta, né, que somente ele poderia subir, e lá então ele vai receber o quê? As primeiras pedras, com a lei. Ele pega as pedras, Deus escreve, né, as leis nas pedras, e quando ele está lá em cima, o próprio Deus diz: Moisés, desce, volta. Por quê? Porque o povo fez bagunça. O povo de Israel está bagunçando, pode voltar lá para resolver. Então aí Moisés desce com as pedras já, e aí quando ele chega ali, né, ele vai resolver a situação toda, e aí acontece até ali, né, muitas pessoas morrem em relação ali à questão de posicionamento. Moisés diz: quem está do lado do Senhor, posiciona comigo e mate aqueles que são idólatras. Por quê? Porque eles fizeram um bezerro de ouro e ali estavam prestando adoração a esse bezerro de ouro. Depois disso tudo, Moisés volta para o monte. E depois que ele fica lá no monte, ele tem aquela experiência novamente das pedras, e ele tem aquela experiência com Deus, aonde ele pede que Deus, né, que ele veja a glória de Deus. Primeiro Deus diz: eu vou enviar o anjo com vocês. Moisés diz: não, se tu mandar o anjo eu não vou, se o Senhor não for eu não vou. Aí Deus diz: então tá, então eu vou com vocês. Aí depois Moisés diz, né, Senhor, deixa eu ver a tua glória. Aí Deus diz: não, ninguém pode ver minha glória e vai ficar vivo. Então é o seguinte, eu vou te deixar aqui numa brecha de uma pedra, eu vou passar por ti. Depois que eu passar, aí tu vai ver as minhas costas. Depois que ele vê as costas de Deus, a palavra diz então que o rosto dele resplandece, quando ele desce do monte. Então a gente vê que o que de fato fez o rosto dele resplandecer foi porque ele viu a glória de Deus. Ele viu, se você ler o texto, né, ele está no capítulo 33, você vai ver que Deus disse que ia demonstrar da bondade para ele. Deus diz: Moisés, tu alcançou favor diante de mim, então eu vou te mostrar alguma coisa. Irmãos, e como eu tenho falado para você, todas as coisas aqui, elas apontam para Cristo, para a graça de Deus. A antiga aliança, o Antigo Testamento é o vislumbre da nova. Então nós temos usado aqui o Antigo Testamento, essas histórias, o livro de Êxodo, para mostrar Jesus e a graça de Deus. E aqui nós temos mais um vislumbre da graça. Desde o primeiro momento que Moisés vai para o monte e quando ele desce na questão do bezerro de ouro. Moisés, ele é um tipo de Cristo, ok? Então ele está representando o Cristo aqui, ele aponta para Cristo. E é fantástico, né, que quando ele desce a primeira vez, ele também tem uma experiência com Deus, mas ele tem uma experiência com a lei, ok? E ali a Bíblia não diz que o rosto dele resplandece.
quando que ele tem uma experiência com a graça? Na segunda vez. E a primeira vez, olha só, aqui tem um vislumbre da graça também. A primeira vez, ele vem com as tábuas da lei. E aí você lembra, você volte ali depois e releia o texto de novo. Quando ele está descendo ali, ele vê o bezerro de ouro, a palavra diz que ele quebra as tábuas da lei. Algumas pessoas morreram, muitas pessoas dizem, meu Deus, mas olha só, algumas pessoas morreram. Mas só não morreu mais pessoas porque Moisés quebrou as tábuas da lei. Porque se Moisés tivesse chegado com as tábuas da lei diante do povo, todo mundo morreria. Porque qual que era o primeiro mandamento? Qual que é o segundo mandamento? Lembra? Amarás o Senhor, não terá outro Deus, não fará imagem. Olha só, aqui todo o povo ia morrer. Por quê? Por causa da lei. Então olha só que legal aqui que Moisés aponta para Cristo, porque ele quebrou a lei. Ele não apresentou a lei diante do povo, ele quebrou a lei. Isso aponta para quem? Aponta lá para Jesus, que ele quebrou a lei. Quando que Jesus quebrou a lei? Quando ele cumpriu a lei nele mesmo, ele cumpriu a lei. Olha só que poderoso, irmãos, aqui nós vemos a graça de Deus. Aí Moisés agora sobe, e a palavra diz que de novo Deus dá a lei para ele de novo. Só que o fato é o quê? É que ele agora tem um encontro com a bondade de Deus. Se você voltar no capítulo 33, você vai ver Deus dizendo para ele, Moisés, tu encontrou graça diante de mim, então eu vou te mostrar a minha glória. Eu vou te mostrar alguma coisa, não vou poder te mostrar tudo, por quê? Porque ainda não é o tempo, né? Ainda não é a plenitude dos tempos, porque aí o filho viria. Mas eu vou te mostrar algo, por quê? Porque tu encontrou graça, Moisés, agora é a graça, a experiência de graça de Moisés fez com que o rosto dele resplandecesse. Só que ainda assim ele recebe a lei, ele desce e o rosto dele ali está resplandecendo diante da nação. Só que o Novo Testamento nos mostra que o rosto dele resplandecendo foi inicial. Depois, esse brilho no rosto de Moisés, ele foi se perdendo, ele foi desvanecendo. Então, primeiro ele coloca o véu para que as pessoas consigam relacionar com ele, se aproximar dele, mas depois ele permanece com o véu para as pessoas não verem que o brilho tinha ido embora, porque é assim que a lei, ela tem uma glória inicial, depois essa glória ela vai desvanecendo, é o contrário, Jesus, a glória ela é de glória em glória, ela vai aumentando, mas aqui da lei é o contrário, o brilho começa a se tornar morte, é o que está descrito lá em 2 Coríntios, vamos ler juntos aqui, capítulo 3, que vai falar sobre isso. Esse capítulo, Paulo fala exatamente sobre essa situação. Ele compara a lei e a graça nessa experiência. Olha só o que ele diz. Estamos começando outra vez a recomendar a nós mesmos? Ou será que temos necessidades, como alguns, de enviar cartas de recomendação para vocês ou pedi-las a vocês? Vocês são a nossa carta escrita em nosso coração, e conhecida e lida por todos. Vocês manifestam que são carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, preste atenção agora, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isso é, nos corações. Olha, já fez uma menção aqui. E é por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que, por nós mesmos, sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade, ela vem de Deus, o qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não de letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Que letra ele está falando? Ele está falando da lei. Ele já falou das tábuas de pedra e agora ele falou da letra, a lei. Esta mata. E se o ministério da morte... Qual que é o ministério da morte? Esse que Deus deu para Moisés. Gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fixar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que fosse uma glória que estava desaparecendo. Como não será maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação teve glória, em muito maior proporção será glorioso o mistério da justiça. Pois, neste particular, o que era glorioso já não tem mais glória diante da glória atual, que é
muito maior. Porque se o que estava desaparecendo teve essa glória, muito mais glória tem o que é permanente. Olha só que poderoso, irmãos. Moisés teve uma experiência com a graça de Deus e o seu rosto brilhou, mas era o tempo ali do ministério, da morte, da condenação. Por quê? Por causa da lei. A lei veio para trazer o pecado. Lembra que eu falei para você? Mas aquilo, se lá no ministério da morte, Paulo está dizendo, teve glória, muito mais agora. Se aquele que era transitório teve glória, teve impacto, muito mais esse agora que é permanente. E qual que é esse? Esse é o de Cristo, é o da graça. E eu quero finalizar lendo com você Mateus 17, que traz essa experiência de Jesus, não tendo seu rosto agora resplandecendo, mas na verdade tendo o seu corpo todo resplandecendo. Olha só que poderoso. Mateus 17, versículo 1, diz assim: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro e os irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. E Jesus foi transfigurado diante deles. Olha o texto: o seu rosto resplandecia como o sol e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com Jesus. Irmãos, olha a diferença. Lá tinha glória, aqui teve glória. Moisés, o rosto brilhou. Por quê? Por causa da graça, não por causa da lei. Só que por causa da lei, aquela glória que tinha, ela foi o quê? Ela foi desvanecendo, ela foi se perdendo. E aí o ministério da morte teve glória, mas ele terminou, porque era passageiro. Agora é Cristo. E Cristo, não somente o seu rosto resplandece, mas também todas as suas vestes resplandecem, ou seja, todo ele resplandece. E essa glória não é mais passageira, essa glória ela é permanente. Eu quero dizer que é isso que está sobre nós. Não é uma glória passageira, mas é uma glória permanente. Lá em Coríntios diz que a face de Cristo expressa a glória de Deus. Então, quando nós olhamos para Cristo, nosso corpo, nosso rosto, a nossa vida, ela resplandece a glória de Deus permanentemente. Amém? Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.